Investimento externo. Os governos podem aumentar a acumulação de capital e crescimento econômico no longo prazo, encorajando o investimento externo. O que é investimento externo? Um outro país vem, investe na gente, e esse investimento ele pode se dar sob várias formas. Pode ser sobre comprando participações nas empresas, eles podem fazer o Greenfield, que é simplesmente construir a fábrica do zero. Ele pode emprestar dinheiro, também é uma coisa que pode acontecer. Os Estados Unidos emprestam dinheiro para o Brasil empresta dinheiro para, digamos assim, a Ford, a Chevrolet, e as Chevrolet eles constroem fábricas. São várias formas, né? E investimento externo. Ele assume várias formas. Investimento direto estrangeiro, na qual eles colocam vem direto o dinheiro. Investimento de capital possuído e operado por uma instituição estrangeira. Investimento direto de portfólio. São investimentos financiados com recursos do exterior, mas operados por residentes do país, né? O que eu estava explicando, um país pode trazer o dinheiro, construir, fazer uma parceria com o banco, né? Vamos pensar algumas coisas que pode acontecer no Brasil é o ABC, Arabic Bank Corporation, né? É um banco que tem um dinheiro do petróleo lá do Oriente Médio. Eles têm muito dinheiro, eles trouxeram para o Brasil o dinheiro, criaram uma instituição bancária aqui no Brasil e começaram a investir, emprestar dinheiro usando o capital externo, financiando algumas operações aqui no Brasil. É um exemplo, né? Eles podem simplesmente comprar participações. A gente tem o Fundo Soberano, por exemplo, da Noruega. A Noruega tinha petróleo, criou esse Fundo Soberano, que é o maior fundo do mundo até hoje. E ele compra participações pequenas em várias partes do mundo. Então eles vão lá, vêm aqui no Brasil e eles falam assim: um grande banco de investimento está aqui, 10 bilhões, façam o que vocês quiserem. Mas não façam o que vocês quiserem, mas invistam em coisas que vocês acham que são interessantes. E, então, essa equipe, ela vai e olha aqui. Vou comprar um pouquinho de Petrobras, um pouquinho de Vale, vou comprar uma outra empresa aqui, um pouquinho aqui, aqui. E ele vai formando um portfólio, né? Existem várias dessas formas. Então, existe dinheiro sobrando no resto do mundo. Muitos petrodólares, muito dinheiro de outros países, por exemplo, dinheiro de países ricos que fundos de pensão de professores do Canadá, por exemplo, eles têm esse dinheiro. Por exemplo, o fundo de pensão dos professores de Ontário, se eu não me engano, ele emprestou dinheiro para o Ike Batista produzir muitos dos projetos dele. Então era um dinheiro externo que o Ike Batista, nas empresas, na OGX, MMX e tudo mais, pegava esse dinheiro e financiava alguns recursos. É um investimento externo, é um caso. Educação. Para o crescimento de país no longo prazo, a educação não é menos importante que o investimento em capital físico. Isso que é importantíssimo, né? Que todo mundo sabe que a educação é se não o mais importante fator para desenvolvimento, né? Nos Estados Unidos, cada ano adicional de escolaridade aumenta o salário do trabalhador em aproximadamente 10%, o que é bastante, né? Então, você consegue aumentar bastante. E, portanto, uma forma do governo estimular a melhoria do nível de vida é prover escolas e encorajar a população a utilizar os recursos e obter vantagens neles. Ou seja, estudem, né? Estudar dá dinheiro no longo prazo. E educação. Um cidadão educado deve gerar novas ideias sobre como melhorar a produção de bens e serviços, que por sua vez deve melhorar o conhecimento da sociedade e prover benefícios externos para outras pessoas, né? Então, quando a gente está no ensino básico, a gente aprende algumas coisas bem simples, como conviver com as outras pessoas, cálculos básicos, equações de somar e dividir. O benefício social é muito grande, né? Conforme a gente vai se educando cada vez mais, o conhecimento vai ficando mais pra gente, né? Quando a gente está no doutorado, o conhecimento é muito mais pra gente do que pra sociedade. Do que, por exemplo, uma criança que está na pré-escola ali, que está conversando com a outra criança, aprendendo a não se matar. Porque às vezes, quanto menos educação, mais as pessoas são agressivas umas com as outras e a sociedade entra em borbulha e todo mundo começa a se matar. E quando tá todo mundo lá, quanto mais educada menor é a tendência da pessoa se matar, não que ela de gerar atritos, de gerar conflitos, né? Um problema enfrentado por alguns países é a fuga de cérebros, né?
a emigração de muitos dos mais educados trabalhadores para países ricos, né? Ainda mais aqui na USP, né? As pessoas vêm, estudam um pouquinho, já faz um intercâmbio e já fica. Vai para os Estados Unidos, vai para o Ohio, vai para Chicago, vai para Califórnia, é, às vezes vai para França, arranja uma namorada e fica por lá. E isso é bem comum. A fuga de cérebros é uma coisa que afeta muito o Brasil. A Índia também tem, né? Muitos indianos que são muito inteligentes vão para os Estados Unidos. Aqui no Brasil também nós temos um problema bem sério. É, já teve momentos que teve mais fuga de cérebros, hoje até que tá. Mas quando os Estados Unidos eram mais receptivos, muita gente ia para lá. E outros países, né, para a própria Europa. Direitos de propriedade e estabilidade política. Direitos de propriedade referem-se à habilidade das pessoas de exercer autoridade sobre os recursos que lhe pertencem. Frase bonita, né? Direitos de propriedade referem-se à habilidade das pessoas de exercer autoridade sobre os recursos que lhes pertencem. Então, o que é meu é meu, né? O que é seu é seu. É uma coisa bem simples, mas que nem sempre funciona. Por exemplo, imagina uma pessoa uma favela na qual a milícia vai lá e toma a casa da pessoa. Então, o direito de propriedade acaba sendo frágil. Ou o Estado vir tomar alguma coisa que seja sua, né? Isso acaba. É uma coisa que é simples, mas é importante, né? O direito de propriedade também é você não ser assaltado. É outro direito. Então, o Estado deveria fornecer segurança pública, né? No Brasil, a gente tem um problema meio sério com segurança pública que não funciona, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem medo. No Brasil, todo mundo tem medo de ser assaltado a qualquer momento. Ainda mais se você vai viajar para o Rio de Janeiro, ali, qualquer lugar no Rio de Janeiro, né? Não tem um lugar seguro no Rio. Se você tá numa praia, alguém vem e pega o seu celular. Se bobeia no Brasil, pá. E isso acaba gerando um problema, né? Instabilidade, né? E uma economia altamente respeitada por seus direitos de propriedade é um importante pré-requisito para o sistema de preços funcionar adequadamente. Então, o que é o direito de propriedade? Ó, uma economia altamente respeitada por seus direitos de propriedade é um importante pré-requisito para o sistema de preços funcionar. Então, o sistema de preços aqui é uma das coisas mais básicas do nosso sistema econômico que a gente pode ver quanto que é o preço de cada coisa. Se eu não tenho certeza que aquilo é meu, o preço daquilo ele começa a oscilar. Então a gente tem medo de perder aquilo, o preço ele não funciona. Quanto mais instável é, pior é. É necessário para os investidores sentirem que seus investimentos são seguros. Aqui, ainda mais específico, né? Quando alguém vai fazer um investimento, é o caso, por exemplo, da rodovia, né? Se um direito de propriedade ali ele não é garantido, alguém pode vir tirar aquela propriedade. Isso faz com que o investimento deixe de ser viável, então não há investimento. A gente já conversou um pouco sobre isso nos slides anteriores. Né? Livre comércio. O comércio de um determinado ponto de vista, um tipo de tecnologia. Por quê? Ele aumenta a eficiência do sistema. Então, se outro país produz uma coisa melhor, eu posso comprar de lá e eu produzo uma coisa bem, eu posso fazer um comércio com esse país, né? É, os exemplos, né? O Brasil produz carros e vende para a Argentina, né? E o Brasil consome algumas coisas da Argentina, como por exemplo carnes, vinhos. Então nós temos um comércio. Um país que elimina as restrições ao comércio irá experimentar o mesmo crescimento econômico obtido com um grande avanço tecnológico. Acaba se tornando formas mais eficientes de se produzir as coisas, né? Por isso que ele fala que existe um efeito muito parecido, né, com o avanço tecnológico. Alguns países se engajam em políticas voltadas para dentro, evitando a interação com outros países. Alguns países se fecham. Nos últimos anos a gente tem visto alguns países se fechando. Políticas voltadas para o exterior, encorajando a interação com outros países, né? Tiveram vários países que conseguiram crescer voltando para o exterior.
O Brasil é um país que, a nível internacional, ele é um país fechado. O Brasil consegue exportar poucas coisas muito bem, que basicamente são associadas ao agronegócio, e a nossa economia ela poderia ser muito mais aberta, viu? O Brasil, comparado mesmo com outros países emergentes, o Brasil é um país relativamente fechado para o comércio. Em, em parte por causa que nós temos uma história de proteção às indústrias, e o Brasil nunca conseguiu ser um grande player no comércio internacional. O Brasil consegue ser importante em alguns setores, né? Por exemplo, ele consegue exportar carne de frango para os países do Oriente Médio. O Brasil consegue exportar soja, mas o Brasil não consegue exportar computadores, o Brasil não consegue exportar muita tecnologia. Esse é um problema ainda do modelo do Brasil, que foi focado muito em proteger a indústria e não conseguir se desenvolver para isso. Existe uma série de outras discussões, mas o Brasil ele não conseguiu se expor ao mundo de uma forma digna do seu tamanho, né? O controle de crescimento populacional. A população é um determinante-chave da força de trabalho. Grandes populações tendem a produzir um PIB maior. Isso tem um efeito de aglomeração, né? Então, se você tem 1 milhão de pessoas é uma coisa, se tem 10 milhões, você tem um mercado de consumo muito maior. Muitas empresas dos Estados Unidos não se importam muito em exportar, porque o mercado americano é muito grande. São 300 milhões de pessoas com renda alta, então lá eles consomem. Países que conseguem produzir muito e não conseguem consumir, por exemplo, a Coreia. A Coreia exporta muita coisa. A Coreia exporta os carros, os Hyundai da vida, e Kia, exporta celulares, né? Os Samsungs. Então, o conglomerado ali consegue fazer algumas coisas até um certo limite. Entretanto, o PIB per capita é o melhor valor para mesurar bem-estar e uma grande população reduz o PIB por pessoa. A China, né? A China e a Índia. Não adianta ter o maior PIB do mundo, mas a sua renda ser baixa, né? O nível de mercado, ele é interessante até um certo ponto. Por exemplo, a população chinesa é tão grande, mas tão grande, mas tão absurdamente grande, que isso acaba fazendo o PIB por pessoa cair. Desigualdade e desenvolvimento. O avanço do conhecimento tecnológico tem levado a um maior nível de vida. A maior parte do avanço tecnológico provém do setor privado e inventores. Então, quanto mais as pessoas inventam, melhor, né? Governos podem encorajar o desenvolvimento de novas tecnologias por meio de prêmios de pesquisa, diminuição de impostos e o sistema de patentes, né? Bolsas, mestrado, doutorado, FAPESP, FINEP. O Brasil tem um sistema de incentivo à inovação que é bom, pode melhorar, deve melhorar, porque isso gera novas tecnologias e isso gera um puta de um crescimento econômico e desenvolvimento econômico. A desaceleração da produtividade. Entre a década de 60 e 70, um pouquinho aí, a produtividade cresceu a taxa de 3,2% ao ano nos Estados Unidos. E depois, da década de 70 e 80, a produtividade cresceu a taxa de apenas 1,3%, ou seja, caiu muito, 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 muito. A desaceleração do crescimento econômico tem sido um dos problemas mais importantes que os formuladores de políticas públicas têm. Então, a produtividade cai, né, em alguns países por uma série de motivos. A população ela envelhece, a população ela tem uma formação muito alta e depois ela atinge a produtividade, a produtividade não continua crescendo. A produtividade também é um fator importante. A imigração. Quanto mais pessoas vão para um país, também aumenta a produtividade. Os estrangeiros são uma coisa importantíssima do crescimento dos Estados Unidos. O fato das pessoas que são inteligentes irem para os Estados Unidos e querer trabalhar muito, querer ficar bilionário. Essa coisa de ir para os Estados Unidos e fazer fortunas é típico de pessoas dos outros países. Por exemplo, muitos dos americanos, eles estão ali, eles fazem estudo, trabalham um pouquinho e têm uma qualidade de vida boa. Os estrangeiros que vão para lá, tem um viés, né? Se o cara vai para lá e tá com sangue nos olhos, ele tende a trabalhar muito.
Então, existe uma série de fatores que aumentam a produtividade, né? A abertura de um país para essas pessoas também é importante, né? E a desaceleração do crescimento da produtividade é um fenômeno mundial, né? A desaceleração não pode ser determinada por fatores de produção que possam ser mensuráveis. A tecnologia deve ser a chave. Ou seja, para você conseguir manter um aumento da produtividade a nível mundial, não dá para somente você ter o bônus demográfico. O bônus demográfico mundial acabou, ele teve muito forte por causa da China. A população chinesa aumentou absurdamente, né? A China tem 1,3 bilhões de pessoas, a população do mundo é 9, então um em cada 9 está lá, um pouquinho mais, né? Isso fez com que a gente tivesse um bom boom demográfico. E depois, quando a população começou a envelhecer, o boom passou e a gente precisa de tecnologia para resolver o aumento da produtividade. Essa aqui é uma questão mundial, né? Não adianta um país ou outro. O crescimento do PIB real per capita nos Estados Unidos. Por ano, né? Então vocês percebem que há alguns anos os Estados Unidos teve um crescimento ok. No fim do pós-guerra, ali em 1950 e 1970, foi um puta de uma explosão, né? Em que o PIB per capita dos Estados Unidos cresceu quase 4%. Os Estados Unidos têm um crescimento muito constante do PIB, diferente do Brasil, que tem surtos de crescimento, depois fica na recessão, cresce, depois decresce. Estados Unidos é um pouco mais constante a evolução do PIB. E essas duas décadas, 50 e 60, foram os períodos de maior crescimento dos Estados Unidos. E os Estados Unidos também começou também com um processo mundial, né? De aí houve os planos dos Estados Unidos investir no mundo como um todo e reaquecer a economia. E depois disso, a economia mundial, o centro do crescimento, ele sai dos Estados Unidos e da Europa e vai para a Ásia, muito no Japão, e depois começa a ir para os outros países, né, ali para o Sudeste Asiático. O que nós temos aqui, ó, 100 anos de crescimento do PIB do Brasil. Como eu estava falando para vocês, o Brasil ele tem anos de crescimento, na maior parte do Brasil tem um crescimento muito bom, mas existem alguns anos que de repente cai, fica negativo e vira um caos. O Brasil é um país de caos, né? É, Perceba que nos últimos anos, o crescimento, depois de 94, que aqui é o plano real, o crescimento do Brasil ele não foi tão espantoso, né? Isso aqui é a década perdida, né? 1980. A gente chama de década perdida porque o quanto ele aumentou foi o quanto ele perdeu e no final o PIB quase não evoluiu. A década de 90 foi uma década boa. Quando teve a estabilização, em 94, que é aqui, o PIB do Brasil conseguiu ter um bom desempenho até vir a crise, né? Que é esse pequeno período entre o plano real até a crise. E depois o Brasil volta a ter uma estabilidade e aqui também está tudo ruim, não consegue sair. Então, se você pega, por exemplo, o Brasil tem os anos de ouros aqui. Nessa época, o Brasil era considerado como o país que ia ser superar os Estados Unidos, ia ser a maior potência do mundo. E até que chegou a década de 80, pá, o sonho acabou. Que quando o Brasil começa o processo de ter um super crescimento, depois tem uma queda, e essa queda às vezes ficou vários anos assim. Então, na média, não foi tanto de crescimento. Então, o Brasil ele tem esses cíclicos, né? Super crescimentos, depois crises. Aqui o Brasil ele se endividou, então por isso que o PIB é tão alto. E depois, quando o Brasil teve que pagar a dívida, ele ficou num crescimento bem ruim. Aqui também nesse período o Brasil se endividou e agora está tendo que pagar a dívida, né? A dívida do país vai chegar, depois da pandemia, existem estimativas que ela chega a 90% do PIB, né? O que é uma taxa bem alta. PIB brasileiro nos últimos anos, né? O fracasso do desempenho do PIB na década atual. O PIB ele começou com crescimento, depois fica negativo, né? O zero está aqui, essa linha. Então ele vem, ele cresce, o que ele vai cair é o que ele vai subir. Então a gente está aí para uma próxima década perdida, né?
que é de 2010 a 2020, né? Então, na nossa história, a gente tem a década de 80, que é considerada a década perdida, e nós temos a década atual, que vai ser outra década perdida. E aqui em 2018, aqui é 2020, considera esse gráfico aqui ainda está sem o efeito da pandemia, que deve estar, o PIB vai estar negativo aqui. Então, na nossa história recente, nós vamos ter duas décadas perdidas. O Brasil conseguiu se superar de uma forma espetacular, assim, como desenvolvimento. Aqui é uma comparação bem interessante entre o PIB da Argentina e o PIB do Brasil. Percebam como que o PIB do Brasil e da Argentina, eles são até que um pouco correlacionados, né? Mas vejam as crises, né? A Argentina teve um período de desenvolvimento na década de 90 que superou o Brasil. Depois ele entra em crise, né? A Argentina faz o default dela, deixa de pagar as coisas e depois volta a crescer com o Brasil. Aí o Brasil entra em crise, a Argentina continua. Aqui é um caos, né? Aqui é o PIB per capita, né? A Argentina era um país mais rico, depois deixou de ser mais rico, o Brasil começou a crescer, essa rivalidade aí, e essa é a história desses dois países, né, que vivem em atritos.